princípio. Então, e depois que esse disco ressecou, acabou o amortecimento dele, a geleia saiu basicamente, ele começa a bater um com o outro. Começa a formar os osteófitos, que são os famosos bicos periquitos ou papagaios. A culpa é do outro. Não. Artrose. Artrose. É isso aí. Todo mundo vai ter artrose mais cedo ou mais tarde. É que nem ruga, cabelo branco, todo mundo vai ter. Só que a pessoa tem que aprender A proteger essas áreas. administrar. Para quando ficar velho não ter aquelas dores todas. Porque pode ficar velho com saúde, com tudo no lugar, sem expandir nada, sem quebrar a gema, clara, o ovo. E aí é verdade, depois vai ter não é, problemas maiores. Às vezes e aí chega nisso aí, ó. Às vezes eu vejo gente assim, entendeu? Toda com a coluna toda grudada, entendeu? Nós vamos ter mais problemas de coluna. Eu também operei depois daquela vinda dos Estados Unidos. Como ninguém nunca me ensinou a me cuidar, hoje em dia eu me dedico mais a ensinar as pessoas a se cuidarem do que realmente ficar cuidando das pessoas, porque senão o peso fica na minha coluna e eu carrego tudo isso. Hoje em dia... Cada um carrega o seu peso. Cada um carrega o seu... E dá a vara para as pessoas pescarem. Fazer em casa, aprender e se entusiasmar para ter saúde, né? Se envolver, né? Uma pergunta, doutor. Quando está inflamada, qual o melhor remédio? Não mexer, alongar? O que se faz quando está inflamada, está com crise? Primeira coisa que eu recomendo lá no consultório é você tentar descobrir por que ela inflamou. Porque se você não descobre por que ela inflamou, você não tem as ferramentas para evitar que aquilo aconteça de novo. Mas aí está inflamado, o que Está faz? inflamado, põe gelo, consulta um médico para tomar uns anti-inflamatórios, remédio, faz seus exercícios, pega mais leve no dia seguinte até para você voltar. Eu vejo muito atletas, então eu nunca tiro o atleta, por exemplo, do esporte que ele faz. Faz menos, mas continua fazendo, porque senão também a cabeça... A maior parte das doenças vem da cabeça. Entendeu? Quando a cabeça está ruim, eu não sei com a sua coluna, mas quando a cabeça está piorzinha, você está mais estressado, o programa está mais agitado, tudo, estoura no nosso ponto fraco. E o atleta, então, que o senhor cuida é muito maior, porque o peso da responsabilidade do corpo funcionar e funcionar direito depende da carreira dele. Exatamente, então, tem mais exigências. Mas muitas vezes eu vejo as pessoas assim, com essa coluna já quase toda desgastada. Eu converso com as pessoas, que minhas consultas são um pouco mais demoradas. Hoje em dia as pessoas não têm muito tempo para conversar. E a gente aprende com cada pessoa que aparece na nossa vida, a gente está aprendendo alguma coisa, basicamente. E a gente começa a conversar. Eu já tive muita dor, já operei. Mas dá para quem chegou assim, relaxar e voltar? O que eu descobri? O que eu estou descobrindo, né, na vida? A cabeça da pessoa, já me preocupei demais, meu filho morava comigo, toda a família, hoje em dia eu já botei gente para fora, estou cuidando disso, daquilo, estou me gostando mais, me cuidando mais, e a dor de coluna basicamente foi embora, vai entender isso. Então a cabeça tem um aspecto muito grande. É tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Não dá para só operar e tratar só aqui, se a cabeça não está funcionando e fazendo todo esse trabalho, acompanhando. Muitas vezes as pessoas estão com parentes no hospital, toda aquela parte... A tensão aumenta. Aumenta, aí vem com a dor no pescoço. Prestar atenção, né, para se relaxar mais um pouco. Agora, para quem saiu... Obrigada, Capeda. Para quem saiu do carnaval hoje e está meio quebrado, com o pé doendo, qual é a recomendação principal? Falou do pé doendo. O que eu faço, quando eu trabalhava lá nos Estados Unidos, eu trabalhava de bartender. Pé então, dói, não vai? Você trabalha de garçom... Fica o dia inteiro. Ele está adorando, Daniel, essa posição. É brincadeira, hein, Daniel? O que acontece? Eu trabalhava em pé há muito tempo, enquanto eu estava estudando, e eu voltava com o pé muito inchado para casa também. Então, se você tiver uma massagista para fazer uma massagem, mexer, é maravilhoso, é a melhor parte. Não tem, vamos supor que Mas se não tiver, ou você põe, aí depende do calor ou do frio. Você tem que provar o que você se sente melhor. Ou você pode botar um balde de água morna com sal grosso. É verdade, melhora mesmo. Relaxa tudo. Tá. Eu prefiro um balde com um pouco de gelo e água. Tá. Porque anestesia tudo. Com atleta a gente usa muito isso. Gelo e água. Gelo e água. Põe o pé ali, dá aquele susto. Daqui no começo você não aguenta. Não vou aguentar, não vou aguentar. Daqui a pouco ele vai passando e desinflama tudo. A não ser que a pessoa tenha um corte, uma cicatriz, alguma... Mas no cansaço geral mesmo, usou aquele salto mais muscular, enorme, exatamente. Acabou, tá com tudo doendo aqui. Quer dizer, é um banho frio. É água gelada no pé. Você perguntou sobre o pé, né? Tá bom. O corpo você vai ter que mais alongar, esticar para trás, tudo que abrir. Porque hoje em dia as posturas são muito de dobrar para frente, né? Tá. A gente fica trabalhando, dobrando para frente. No carnaval, a pessoa, por exemplo, com Botou adereço... esse negócio na cabeça, tá tudo doendo. O pescoço. Pesou o pescoço. Ou aquele moço que você me mostrou com o bebê em cima, Nossa, né? A gente tem um boneco. Lá, Ele falou uma coisa muito interessante. Foi. Ele falou, como é que tá agora? Ele falou... Agora tá bem, mas amanhã... Nossa, esse boneco pesa, rapaz. Eu pensei que fosse levinho, não é.
Mas amanhã eu não sei como é que está. Ele falou lá na... como é que vai estar tudo. Como é que vai estar tudo isso. Aí é importante fazer o preventivo. Ele sabe que fez alguma coisa extra, está carregando mais peso, de noite antes de dormir, deixa a água quente cair, mexe o pescoço para um lado e para o outro. Então, água morna para soltar. Se ele chegou logo depois, ele pode botar o gelo vai desinflamar. E de noite antes de dormir ele faz um calorzinho. Queria mostrar só do boneco. Por favor. As pessoas geralmente carregam os filhos, né? Nessa postura. Quem tem criança hoje em dia, para deixar a mão direita. Tenta variar dos dois lados, tenta se observar. Eu tenho a perna curta, por exemplo, do lado esquerdo. Eu tenho uma perna mais curta que a outra. Qual é a perna que você fica mais em pé? Eu acho que na direita. Na direita? Joga para um lado assim, vou fazer isso para o público poder ver em casa. E agora faz do outro. Qual é o lado que você se sente mais confortável ficar? Acho que da esquerda. Da esquerda. Eu também estava te notando aqui, eu achei que era a esquerda. Mas cada um tem que descobrir. Então, o que acontece? A gente vai ter sempre tendência de ficar mais em pé daquele lado. Então, essas pequenas conscientizações que a gente vai tendo sobre o nosso corpo, a gente vai desgastando menos e tenta jogar para o outro lado, variar. E por que todo mundo tem uma perna mais curta que a outra? Que eu descobri que todo mundo tem. Quase todo mundo. É verdade, Loura. Que coisa estranha. Eu não sei por quê, mas você mede aí, quando você vai comprar calça jeans ou qualquer coisa aí, uma perna, sempre você vai fazer a bainha um pouco mais baixa que a outra. Sobe mais tecido em uma do que outra. Não é só em mim, não sou torta, sou torta. Olha, não é. Não é por torta, quê? não. As pessoas geralmente tiveram algum trauma na perna, nasceram com um osso maior do que o outro, tem algum problema de pé, um pé vira mais para dentro, outro vira mais para fora, tem problema de quadril. Aí tem vários fatores que podem envolver. A bacia está rodada para frente ou está para trás. Quer dizer, tem que fazer uma radiografia geral no mês? Geralmente se faz uma radiografia nos 3 áreas do corpo, aqui e lá embaixo. Mas tratem não de se limitar hoje em dia em exames de imagem, porque hoje as pessoas pegam, olha, você tem uma hernia enorme, você precisa operar. Eu tenho uma personal trainer que foi no consultório uma vez, e ela olhou para mim e falou, eu fui no médico, como eu estava com uma dorzinha não sei onde, eu pedi um exame da coluna, e ele pediu um raio-x. Aí falou, você não tem nada. Mas essa dor é muito tempo, eu queria que o senhor fizesse uma ressonância. Aí quando voltou com a ressonância, falou, nossa, você tem uma hérnia, agora você precisa operar. Não tinha nada e de repente precisa operar. Aquela dorzinha normal, exatamente. Então, se as dores estão melhorando, as dores não estão aumentando, os sintomas não estão descendo mais na perna ou descendo no braço, eu vou te mostrar mais uma coisinha para terminar, tá? Desculpa. Não, é um prazer. Então, se a pessoa, por exemplo, a dor está centralizando, o que a gente quer fazer, Capeta? A gente quer trazer sempre a dor, a minha foi do lado esquerdo, que eu operei e senti a dor toda descendo na perna. A gente quer trazer essa dor de volta para cá. Mesmo que a dor fique ficando pior aqui, ela está centralizando. Quanto mais ela irradia, pior é. Então, basicamente, o que a gente quer fazer, dependendo do nível que ela está, dependendo da raiz nervosa que ela pinça, a gente quer centralizar essa dor, trazer ela para cima. E aí, quando faz isso? Faz com exercício? Faz com exercícios, faz tentando descobrir, poxa, hoje eu dirigi, peguei um trânsito, dá para vir para a barra enorme. Mudando a postura. E observando o que o corpo está falando. O corpo fala Por que ela piorou dia. hoje? Eu tive alguns movimentos que piorou naquele lugar. Exatamente. O que eu fiz diferente que ela deu uma pensadinha? Aí ela chegando e ficando só aqui. Depois ela vai embora mais rápido. Ou seja, na lombar, ou seja, na cervical. A dor começa aqui, depois a pessoa começa a sentir uma tensão no trapézio, na musculatura daquele lado. Depois ela começa a descer no omoplata, que hoje em dia é a escápula, nessa área aqui atrás sente umas pontadas. Depois ela começa a descer no braço. Às vezes podem subir em volta da cabeça. O que a gente tem que fazer? É fazer esse caminho de volta. A gente tem que cuidar mais do nosso corpo. Se a gente não pegar as nossas rédeas e ficar procurando, o que eu vejo de gente procurando, isso é a minha última esperança. Aí eu já paro. Muitas vezes eu indico para um psicólogo, para um psiquiatra. Por quê? Porque muitas vezes a dor é um sintoma de outras coisas que estão acontecendo no corpo. Então a gente tem que fechar, como você falou, todas as partes, descobrir se a pessoa está sob tensão, se tem alguma outra coisa incomodando, a mãe está no hospital, descobriu, tem algum câncer, tudo isso. Os meus pacientes hoje em dia, eu gosto que eles já chegam e já falam, minha sobrinha eu descobri, teve uma semana passada, minha sobrinha está com câncer, a outra chegou, meu cachorro morreu. Aquele pontinho que sempre pinça, porque sempre estoura no mesmo lugar. Você acaba fazendo isso acontecer por conta da sua tensão. Tem que sair para algum lugar. Ou é na pele, ou é no estômago. A maior parte das vezes é a nossa coluna, que é a estrutura. E a estrutura não aguenta. A cabeça manda em tudo. Eu estou dizendo isso aqui faz tempo. As pessoas, até algumas, já acreditam. A gente pode ir para o bem e a gente pode ir para o mal. Exatamente. Eu digo que a gente tem 1 bilhão de células no organismo e cada uma dessas células responde ao nosso pensamento. Exatamente. A gente, então, tem um exército a nosso favor ou contra a gente. Quando você tem algum problema,
Você pode dizer para todo o seu bilhão de células, o seu exército, né? Dizer, vamos brigar a favor e vamos vencer a guerra. Aí você dá armas poderosas como acreditar, amar, sentir bem. Não é remédio, não. Né? São armas de pensamento. Aí você vê essas células todas armadas para o bem, aí elas vão lá e resolvem. Você tem um exército a seu favor ou contra. Exatamente. Você passar ali e falar, ai, vou pegar um resfriado. Elas respondem, elas falam, oba, hoje é dia de pegar resfriado. Vou pegar, Tem muita exatamente. gente trabalhando a seu favor ou contra. Você já parece que é minha paciente. Ah, que legal. Foi um Obrigada, prazer, viu, muito doutor obrigado, tá Pedro? bom, foi um Meninos, prazer. obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, boa sorte. Você viu? Você não tem possibilidade de ter bico de papagaio. Eu já tenho? Você já tem Já todos. nasci com ele.